18 de agosto, terça-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com Miguel Amaral, editor do 00. O Benfica conseguiu a primeira vitória no campeonato, depois do deslize contra o Académico. Miguel, uma vitória em grande estilo. Queria-te perguntar que justificação há para um resultado tão pesado para o Casa Pia? Bom dia, Pedro. De facto, um resultado não muito habitual, justifica por diferentes razões. Do lado do Benfica, muito mérito para o volume ofensivo criado por Marco Silva e por uma eficácia que, se calhar, os golos que não surgiram com o Académico acabaram por surgir nesta partida. Há dois pontos muito importantes no jogo do Benfica. O golo cedo, logo a abrir, tranquiliza um bocadinho as coisas. Também, por outro lado, deixa o Casa Pia mais desconfortável no jogo. E depois já é um momento importante. O Benfica chega ao intervalo ali 2-0. Do que já vimos nesta Liga Portugal, isso não garante que os resultados estejam assegurados. E o Benfica, de facto, entrou muito motivado para a segunda parte e depois conseguiu resolver o jogo e construir esta goleada muito expressiva no início da segunda parte. Do lado do Casa Pia, naturalmente, também algumas culpas para este resultado. O Casa Pia ontem senti que não foi nem carne nem peixe, ou seja, não conseguiu incomodar muito em momentos de pressão alta, podemos dizer assim. Parece-me que também não arriscou muito aí nesse sentido. Conforto dos centrais do Benfica, especialmente Tomás Araújo, em construir, mas também depois o Casa Pia não foi coeso atrás, permitiu muito espaço entre linhas, faltou agressividade, portanto, alguns sinais também não muito otimistas já tinham sido deixados no jogo com o Marítimo, e agora esta derrota muito pesada, veremos que consequências podem ter para os gansos no futuro e se a equipa vai conseguir reagir a este resultado muito expressivo. Mas no fundo é isso, é o volume de jogo do Benfica, verticalidade, capacidade de criar oportunidades, fome, não se contentar com o resultado, naturalmente também eficácia e também alguns problemas que foram revelados pelo Casa Pia. Até parece que o primeiro gol até destruiu um pouco o caudal que o Casa Pia poderia criar. Parece que a equipa foi rapidamente muito abaixo. Marco Silva está a extrair o melhor de Pavlidis, que fez agora um hat-trick nesta última partida. É sim, se isto não é melhor de Pavlidis, não sei o que será. De facto, está sempre impressionante este arranque da época de Pavlidis. Se repararmos desde os jogos de pré-época, sempre notámos que Pavlidis ia ser uma peça fulcral na forma de jogar deste Benfica de Marco Silva. Recordando que o grego na época passada não acabou muito bem a época, a nível de confiança. Mas desde cedo, tanto em futebol apoiado, como muitas vezes na abertura de espaços que existiam pelos colegas para permitir que Pavlidis também fosse serviço em passos longos pela defesa, que Pavlidis ia ser muito solicitado e bastante requisitado neste sistema de Marco Silva. O jogador também tem confiança, claro que isso também tem os seus méritos, tem muita qualidade, acho que isso é indiscutível. Nota-se também um desenvolvimento da relação com Rafa Silva, vimos isso em vários momentos no jogo de ontem, também já tínhamos visto em jogos anteriores. Portanto, aqui é uma dinâmica que se está a criar também muito positiva. E para reforçar também este início da época fantástico de Pavlidis, dois dados do nosso playmaker que são muito interessantes. Um referente ao jogo de ontem, Pavlidis conseguiu um hat-trick em 7 minutos, é a segunda vez que isto acontece no século XXI, só tinha acontecido em 2023 por Simon Banza, num Sporting Clube Braga Portimonense. E num olhar mais geral para este arranque da época do Benfica, são 9 golos de Pavlidis em 5 jogos. Para encontrar um jogador do Benfica com um registro tão bom ou melhor, é preciso recuar a 75, 76, quando o Nené fez 10 golos. De facto, são números impressionantes de Pavlidis, o jogador está muito motivado. Veremos se dificilmente, diria, vai conseguir manter este nível de golos, mas tem tudo para ter uma grande época e continuar a ter muita preponderância. Há mais jogadores em destaque neste arranque das águias? Sim, há mais jogadores em destaque, que são boas notícias, porque Marco Silva está a mostrar a capacidade de valorizar também estes jogadores. Bá é um jogador que já falámos em temas do dia anteriores, passou por problemas físicos na última época, teve a oportunidade este ano de fazer a pré-temporada, está a dar bons sinais, ainda para mais com este fator recente que foi a venda de Dedić ao Newcastle. Portanto, é um jogador que pode recuperar um melhor nível do que já apresentou na Luz. Penso que é um jogador que é de qualidades também reconhecidas. Destaco outros nomes também, Leandro Barreiro, que ontem voltou a fazer um jogo muito positivo e está a ser uma peça também a ter muita preponderância neste Benfica. Está a ser o 8 que Marco Silva quer e pretende, portanto também nota muito positiva para o Internacional pelo Luxemburgo. Depois podemos ir ali a Prestiani, falhou aqueles jogos por suspensão, mas quando teve a oportunidade de jogar tem mostrado um nível realmente muito bom.
Pela esquerda a rematar até mesmo aquele lado de Sheldrup, não é? Que parecia ser titular indiscutível no arranque de temporada. Sim, e repara que não é por uma descida de Sheldrup que o norueguês não está a ter tanto protagonismo, é mesmo porque Prestiani está a um nível fantástico. Muitas vezes nós temos tendência a esquecermos, e há vários casos no futebol português, o Sheldrup, o Prestiani, lembro também muitas vezes o Luís Guilherme no Sporting, jogadores que muitas vezes parece que começaste cá há algum tempo, ou assim, ou pelos contextos que vêm, que as pessoas esquecem-se da idade real que estes jogadores têm. São jogadores muito jovens e que também estão ainda num processo muito precoce de desenvolvimento. De facto, têm conseguido, é bom que têm conseguido ultrapassar estas etapas. É uma excelente dor de cabeça que Marco Silva tem, poder escolher entre Prestiani e Sheldrup. Outro elemento que eu gostava de destacar muito também é o Rafa Silva. Também é um jogador que teve a oportunidade de realizar uma pré-temporada, que confesso que me desiludiu um bocadinho, embora lembro, por exemplo, aquele gol em Alvalade, mas em que aquela jogada ainda ele teve muito bem, teve alguns momentos, mas não foi o Rafa Silva que se esperava nos meses que esteve de Benfica na última temporada. Está aqui a recuperar o nível, parte um bocadinho da direita, mas muitas vezes depois a ocupar espaços em zona central e está a mostrar muita qualidade. Já teve alguns momentos técnicos absolutamente fabulosos. Portanto, são excelentes notícias, há aqui elementos que de facto que estão a render bem e, portanto, natural otimismo, digo eu. E parece impressionante que o Rafa, apesar da idade, continua com aquela capacidade de explosão que ainda tem, não é? Que sempre foi muito reconhecida nele. Sim, sim, sim. E também o Rafa é um jogador que também tem inteligência. E notas que não é só a questão da velocidade, porque se fosse a questão da velocidade, os jogadores de outro tipo tinham tanto protagonismo. Neste nível também é preciso ter cabeça e o Rafa também tem muita técnica. O que ainda preocupa? O que ainda preocupa, não foi muito possível ver ontem, mas consistência defensiva do Benfica. O Casa Pia ontem não incomodou muito o Benfica. Quando o Benfica for mais vezes testado é que podemos ver essa resposta. Lenglet está-me a dar alguns sinais positivos, também é natural, com a habituação e também normalmente os defesas nas pré-épocas sentem mais, também normalmente são jogadores mais pesados, portanto Lenglet começa a dar sinais de maior conforto. Portanto fica essa dúvida. Pela negativa, Kaminski voltou a não jogar, 17 milhões investidos na sua contratação. Cada vez surgem mais dúvidas se foi uma aposta correta, ou pelo menos se é necessário ter investido este valor num jogador com as suas características e para aquela posição. O Luka Bacchio também não teve uma entrada muito positiva. Eu sou fã do Luka Bacchio, acho que tem características, aliás, muito interessantes. Fico sempre com a dúvida sobre o Luka Bacchio se é um jogador que é capaz de se adaptar a este perfil de sair do banco, porque o Luka Bacchio do Sevilha praticamente Sevilha era mais 10 jogadores, mais Luka Bacchio. Era praticamente a estrela da equipa. E, portanto, não sei se ele vai ter capacidade de se adaptar a este papel. Fica também essa dúvida. E Marco Silva deu-lhe ali um pequeno raspanete no final do encontro. Só porque eu me esqueci, no positivo, também falar do João Duran, quando marcou, voltou a provar que tem muito fogo naquele pé esquerdo. Acho que é fácil perceber as qualidades que tem. Se continuar motivado e com a cabeça no sítio, também pode ser uma opção a dar muitos frutos para este Benfica. Na frente de ataque parece que o Benfica está muito bem resolvido, não é? Sim, e está a ter uma melhoria na forma como consegue substituir o titular e quem entra está a dar mais resposta do que muitas vezes acontecia no passado com o Ivanovic, ou quando o Ivanovic depois passou para titular, que o Pavlidis não estava assim num momento tão bom. Por fim, os adeptos devem estar entusiasmados? Claro que sim. Lembrando-me que tinha aquele adepto do Benfica do tsunami e do calma, mas claro que o entusiasmo é um dos sentimentos e um dos estados espíritos mais bonitos do futebol. E é natural que o Benfica devem estar entusiasmados. O Benfica está, claro que empatou a primeira jornada, mas está a mostrar bom futebol. Ganhar 7-0 não é um resultado que aconteça todos os dias. Há vários jogadores que se notam que estão felizes dentro do campo, que estão a render, e há sinais muito prometedores. O plantel do Benfica não é perfeito, ainda assim há muita qualidade. O Benfica não pode, por este resultado, deixar de atacar o mercado como estava a pensar atacar. Portanto, os recados de Marco Silva até na conferência. João Palhinha claramente é o alvo que o Benfica quer e Marco Silva quer para a posição 6, seria claramente um upgrade na posição, seria um jogador que poderia levar o Benfica para outros patamares. Ficam também ali as dúvidas, acho que na posição de central não há dúvidas, que é preciso mais um central, alguém se calhar com um perfil de potencial, mas que consiga dar já boas garantias se for lançado logo nos primeiros tempos de Benfica. E depois fica também ali a questão do lateral direito, considerado Dedic, se Banjaki tem já confiança para ser uma real segunda opção no plantel. Depois há outro ponto importante, que é Marco Silva.
Também acho que é um ponto também que é importante ter otimismo. Gosto mais ou menos do estilo. Um treinador que está tanto tempo na Premier League como Marco Silva esteve, na liga mais desejada do mundo, mais competitiva do mundo, mais difícil de entrar e de continuar do mundo, alguma qualidade tem que ter. E acho que Marco Silva é um treinador de facto com muita qualidade e que notas mesmo pelo discurso também ambição, e acho que encaixa muito bem naquilo que o Benfica precisava. O aspecto da Liga Europa também pode ser interessante para o Benfica a nível de campeonato, pode também permitir rodar algumas opções. Claro que não é ideal começar, em questão, falando mais das pré-eliminatórias, não é ideal começar tão cedo a época, mas o Benfica também, com a rotação que está a conseguir fazer, está a conseguir manter vários jogadores e quase todo o plantel ligado à ficha neste início da época, porque quase todo o plantel está a ter minutos. Ponto positivo também, e também está a evoluir em competição oficial, ou seja, ver o copo meio cheio, podemos dizer assim. Portanto, acho que há razões de otimismo, os adeptos devem estar entusiasmados. Claro que ninguém vai achar que o Benfica agora vai ganhar o campeonato, não vai perder mais nenhum jogo até o final da temporada e vai marcar 120 golos e só sofrer 3. Mas claro que o entusiasmo é natural, não podemos garantir que o Benfica vai ganhar títulos, mas parece muito difícil que este Benfica não esteja nas decisões desta temporada. E parece que está a voltar uma identidade de pressionar mais à frente, de atacar com mais convicção. Miguel, muito obrigado. Esta terça-feira não percam mais um episódio do Mercado Flash. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.